Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês hoje 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 1 a seguir. Alguns versículos. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócios, e com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Amém. Pois bem, vocês estão cansados de ouvir na internet sobre falsos profetas, sobre heresias. Só que a grande maioria das pessoas que trazem o assunto, eles trazem como, vou dizer assim, como humoristas ou como zombadores, gozadores. Alguns temem o Senhor, outros não temem, então não são muito diferentes desses falsos profetas. Estou falando desses que usam de brincadeiras e palavras até obscenas, como eu vi um determinado youtuber falando sobre heresias, mas usando de palavrões. Então ele nem devia se dirigir a Deus com tal palavras ou com atitudes tão ruins como a deles. Mas eu não venho para brincar, não venho para fazer gozação. Isso aqui é muito sério. O que está acontecendo hoje nas igrejas só mostra que é o fim dos tempos. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos viriam muitos falsos profetas e falsos doutores. Pessoas que enganariam a multidões e, se possível, até mesmo os de Deus. Mas como aqueles que são de Deus estão vigiando, eles não caem nessa situação. O texto diz assim: também houve entre vós falsos profetas, como haverá também falsos doutores, e que introduzirão encobertamente heresias. E é isso que está acontecendo no meio da igreja. A heresia já tomou conta da grande maioria das igrejas no Brasil. A heresia corre solta. E multidões de pessoas estão sendo enganadas por esses heréticos, esses empresários da fé, infelizmente. Introduzirão abertamente ou encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Só da forma que eles agem dentro da igreja já estão negando o Senhor. Primeiro, que Jesus Cristo não precisa de amuleto para curar, para salvar, para libertar, para transformar a vida. Ele não precisa de amuleto, não. Ele é Deus. E no nome dele se expulsa os demônios, cura as enfermidades. É no nome de Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos todas as coisas e que nós buscamos. É no nome dele que nós vencemos. Mas hoje, infelizmente, por não ter um povo que não, ele está só em busca de bens materiais ou de uma vida melhor, todo sentido, eles são facilmente enganados.
Mas o que esses falsos profetas estão fazendo é apenas para o seu próprio prazer, suas dissoluções. São homens que não estão preocupados com a alma daquele ser humano que está lá dentro dos seus templos. São homens que não estão preocupados se alguém vai ser salvo ou não, porque ele mesmo não é. A preocupação deles é de encher os bolsos, é de poder andar nos seus jatinhos, nos seus carrões, é poder ter muito dinheiro e poder, o poder do homem. Mas a Bíblia, ela fala muito a respeito desse tipo de pessoas. As pessoas que caem nessa imundícia de hoje dentro das igrejas, essas crendices, essas mentiras, essas idolatrias e heresias, e um evangelho inventado pelo homem, que não é o evangelho de Cristo, é porque não estuda as Escrituras. A palavra de Deus, ela tem que ser examinada. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. E aí vem aí um bando de falsos profetas e fazem o que querem. Enganam as pessoas, vêm extorquir as pessoas e elas acham que estão sendo abençoadas, infelizmente. Versículo 3 diz assim: e por avareza farão de vós negócios. Na verdade, hoje algumas igrejas, não dá para dizer que são igrejas, mas que são lugares de vendas de objetos, ou até mesmo de indulgência. Há igrejas que hoje vendem chave ungida. Olha, eu vou ungir essa chave aqui, você vai dar uma oferta aí, só uma ofertazinha de R$100, e Deus vai mudar a tua vida. A partir de hoje, as coisas vão mudar a tua vida. São os vendilhões do templo, são aqueles que enganam com palavras fingidas, com palavras mentirosas, são profissionais em enganar as pessoas. Seus templos estão superlotados, porque a maioria das pessoas não estão buscando Jesus Cristo, não estão buscando a vida eterna, a salvação, não estão buscando se arrepender dos seus pecados e ter uma vida com Cristo, mas estão buscando uma vida fácil. Igreja Jesus não criou a igreja para isso, não. Jesus não criou a igreja para comércio. Jesus, ele criou a igreja para adorá-lo. A igreja tem que ser a noiva de Cristo. Ele preparou uma igreja para que dessa igreja se aumentasse ela através do ID de Jesus, mas não para que se fizesse comércio dentro dos templos e chamando-se igreja. Que igreja? Igreja é algo bem diferente daquilo que a gente está vendo hoje na mídia. O que nós estamos vendo hoje é pessoas vendendo tijolinhos, porque aí ele vai ser próximo, vai construir muitas casas, vai ter suas mansões, e aí a pessoa lá dá um valor simbólico aí de R$500, R$600, um valorzinho simbólico, né? E leva o tijolinho abençoado, consagrado. Outros dão uma colher de pedreiro para ele prosperar também na mesma área do tijolo. Então, olha o absurdo que chegou à igreja, ou que se diz igrejas. A igreja não é isso. A igreja é um grupo de pessoas santas, é um grupo de pessoas que renunciou à heresia, o pecado, o engano, a mentira. A igreja
é um corpo de adoradores, o corpo de Cristo. A igreja tem que pregar a palavra, tem que pregar arrependimento, tem que pregar contra o pecado, para que as pessoas saiam do pecado. Mas os falsos profetas de hoje estão pensando somente neles, em encher os seus bolsos, em deixar gordas suas contas, assim como eles. Falsos profetas, enganadores, mentirosos, treinados para mentir, usam até a mesma voz dos seus líderes, para parecer o seu líder e para enganar a nação. E quantos têm caído nessa sujeira, nessa imundícia? O absurdo que as pessoas não enxergam que isso não é a igreja. A igreja do Senhor não faz esse tipo de coisa. O que acontece é que as pessoas, elas colocam tudo no mesmo balaio, achando que a igreja de Cristo é isso. A igreja de Cristo não é isso, não. A igreja de Cristo prega a vinda de Jesus Cristo, arrependimento, salvação, batismo no Espírito Santo, transformação de vida, novo nascimento. Isso é a igreja de Cristo. Agora a igreja lá que ela vende lá uma garrafinha de água, ó, eu vou mandar uma garrafinha de água pelo correio, você vai me mandar uma oferta de R$100 que a tua vida vai mudar. Mentirosos, enganadores, fraudulentos, já estão condenados. Você pensa que eu estou julgando alguém? Leia a Bíblia. É a Bíblia que diz, já está condenado. Vamos aqui, um pouquinho à frente. Já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição. Já de largo não será tardia a sentença da sua perdição. Esses enganadores estão perdidos. Se houver alguns que se arrependem, que vão se arrepender, amém. Podem ainda chegar a ser salvos, mas dificilmente serão, porque eles acostumaram a viver enganando, viver no engano. Eu vi um vídeo de uma determinada igreja, que eu não quero citar nomes, embora vocês já saibam das quais eu estou falando, que eles estão lançando um martelinho. Você dá lá uma oferta mínima de R$1.000, oferta mínima, R$1.000, certinho, e nós te mandamos um martelinho, porque um pedacinho de madeira aí para você, burro, você que cai nessa palhaçada, pega o martelinho aí e você vai quebrar todos os problemas. Martelo vai quebrar problemas? Eu pensei que Jesus é a nossa força, que é Jesus que nos abençoa. Se nós estamos em dificuldade ou com problemas, nós vamos buscar o Senhor. Martelinho não vai resolver nossa situação, vai resolver a deles, porque eles vão encher o bolso, a conta deles vai aumentar a cada dia. Eles vão poder andar no seu jatinho depois de pescar, ficar tempo pescando no Mato Grosso, com o dinheiro das pessoas que são enganadas. Meus irmãos e irmãs, fujam desse lugar, procurem uma igreja onde se prega a verdade, onde se leva a mensagem de Cristo, a mensagem verdadeira, onde se prega ainda a salvação, onde se prega ainda o arrependimento. O Brasil ele precisa se arrepender, o Brasil está corrompido espiritualmente e fisicamente. O Brasil precisa de arrependimento. Os pastores que estão usando de engano dentro das igrejas precisam se arrepender. Esse bando de líderes usado por Satanás, enganando pessoas, precisam se arrepender, senão estão perdidos.
Estão levando multidões para o inferno, porque as pessoas não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de salvação, nada de vinda de Jesus, nem sabem que Jesus vai vir. Porque tem uma dessas determinadas igrejas que eu cito aqui, mesmo não citando o nome desses ministérios, porque não são igrejas, nunca ouvi eles pregar salvação. E uma delas prega de vez em quando, mas nunca viveu, não vive o que prega. Outra é um absurdo em cima de absurdo. Tem são várias, mas eu vou citar, tem 3 grandes ministérios aqui que são uma vergonha para o povo de Deus. Mas tem vários ministérios pequenos que estão fazendo as mesmas besteiras. Estão achando que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas estão enganando multidões e levando multidões para o inferno. Bando de falsos profetas, enganadores, mentirosos. Vocês não arrancam só a pele da ovelha, mas arrancam o sangue. Vocês não se contentam com a pele, mas querem também o sangue. Bando de heréticos, falsos, enganadores, que mudaram o evangelho de Deus, estão blasfemando contra o caminho da verdade, estão cegando multidões de pessoas com suas mentiras, usando o nome, muitas vezes o nome do Senhor, mas na verdade vocês nem perto do Senhor estão, e nem o Senhor está aí. Deus não compartilha desse tipo de heresia, não. Deus é santo. Quando foi que vocês pregaram a santificação para esse povo? Quando foi que vocês buscaram a Deus em favor desse povo para santificar, para salvá-los, para libertar do pecado? Nunca. Essa não é a missão de vocês. A missão de vocês está igual à missão do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a de vocês está sendo destruir multidões de almas. Multidões. Vocês destroem a cada dia com seus enganos, com suas mentiras. As pessoas vivem de qualquer jeito e se dizem evangélicas. O povo evangélico tem que ser diferente. Nós temos que renunciar ao mundo e às coisas do mundo, aquilo que fere a nossa fé, aquilo que desagrada o Senhor. Então, meus irmãos que estão aí enganados nesse movimento de Satanás, nesses movimentos de engano, de mentira, fujam daí. Encontre a Cristo enquanto ainda é tempo, pois em breve Ele vai estar voltando e você vai ficar, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, se você não ouvir a palavra de Deus, às vezes você acha que é difícil ouvir uma palavra dura, mas ou você se converte ou se converte. Não tem meio termo. Se converta. Quero ler ainda aqui para vocês. Mas esses, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Bando de corruptos. Vocês falam da corrupção dos políticos, mas vocês não são melhor que eles, não. Vocês são piores, porque vocês conhecem a palavra e usam de engano. Alguns de vocês usam até prática de hipnotismo, para hipnotizar as pessoas, enganando as pessoas, e elas pensam que é o Espírito Santo. Bando de enganadores. O preço que vocês vão pagar vai ser muito grande. Ou vocês vêm para Cristo, ou vocês vão perder a sua salvação. Nas minhas orações nesses últimos tempos, Deus tem falado muito comigo. E o Senhor disse que ruirão grandes ministérios. Quando eu digo ruir, Ele me deu a entender que como você fazer uma implosão,
vai implodir um prédio. Assim vai ruir esses ministérios dos falsos profetas. Cairão terrivelmente, serão desmascarados. E Deus levanta então um remanescente para que pregue a verdadeira palavra do Senhor. Porque ninguém quer mais ouvir os seus profetas, os profetas que Deus manda. Deus tem enviado profetas para o Brasil, ninguém enxerga, ninguém vê, continua no erro. Mas o Brasil precisa acordar, precisa enxergar a palavra de Deus, ser mais atento à palavra de Deus, para não cair nesse engano. Porque a ira de Deus virá sim. As pessoas falam, mas Deus é amor sim. Mas Deus também é justiça. E Deus, Ele dá oportunidades por muitas vezes à pessoa. Mas chega um momento que até Deus se cansa. Porque o pecado tomou conta das igrejas do Brasil. A heresia tomou conta. O comércio dentro da igreja tomou conta. O adultério dentro da igreja tomou conta. A prostituição dentro da igreja tomou conta. Porque tudo é normal. Porque essas igrejas, elas só querem dinheiro. Não estão nem aí se os adolescentes estão se prostituindo, estão se drogando e no outro dia estão lá participando da Santa Ceia. Eles não estão interessados com a vida espiritual de ninguém, mas eles estão preocupados consigo mesmo. Doentes, pessoas que enganam com um falso evangelho. Vocês são doentes, vocês precisam de cura da alma. Acordem, levante-se, saia desse lugar imundo e se entregue ao Senhor. Saia desta vida de erros e se entregue ao Senhor. Então você verá a glória dele. Versículo 15: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, são nódia eles são manchas, são máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, enganando as almas que não têm firmeza, que são inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então são pessoas que estão maculados, manchados pela sujeira, corrupção do pecado, pela imundícia do pecado, pessoas que estão vivendo nos seus deleites, pessoas que vivem nos seus enganos, pessoas que fazem multidões pecar, pessoas que enganam aqueles que não têm firmeza, que são inconstantes, tendo o coração cheio de avareza. Esses são filhos da maldição. A Bíblia é dura no que fala. Eu não sou diferente. São malditos porque estão pregando um outro evangelho. E o outro evangelho é maldição, é anátema. O versículo 17 diz assim: esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Eles não têm nada para oferecer. Do Espírito, nada. E só tem engano para vocês. Só isso. Pessoas que só têm enganos. Vocês que são multidões que estão acompanhando essa raça de víbora, dê as costas para eles e abrace a Jesus Cristo. Tenha um encontro com Cristo. Porque esses, depois de terem conhecido a verdade, eles voltaram atrás. Eles voltaram para o erro. A situação deles é muito pior do que era antes, quando eles eram ímpios. Hoje eles são um pouquinho pior do que ímpios. São candidatos já eleitos
ao inferno. Igreja, os verdadeiros que ainda se encontram no meio desse lixo, saiam daí. Jesus ama vocês. Ele não quer uma igreja pecaminosa, ele quer uma igreja santa. Ele lavou você através do seu sangue da cruz do Calvário. Ele te remiu, ele te perdoou. Não faça vão o sacrifício de Jesus. Saia desse lugar. Afaste-se do engano, do modismo, do pecado. Afaste-se da prostituição. Afaste-se da mentira. Afaste-se do falso evangelho. Não vá atrás dessas unções estranhas. Para um pentecostal falar, talvez, eu sou um pentecostal, mas unção não é isso que você está vendo hoje aí, não. O Espírito Santo não é escândalo. O Espírito Santo não é nada disso. E avivamento que eles falam aí, avivamento não é isso, gente. A igreja que tinha um grande avivamento em Atos dos Apóstolos era a igreja que ganhava multidões de almas. O Espírito Santo usava aquele povo, os discípulos, os apóstolos, para ganhar multidões de almas. Isso é avivamento. Agora, essas baboseiras e babaquices que existem dentro de alguns templos, que agora até chute, até karatê, eles estão lutando dentro da igreja, porque karatê santo. Porque eles fingem que estão dando um chute na pessoa e a pessoa cai lá toda. Ah, foi cheia da unção. Unção do quê? Mentirosos, enganadores. Tudo mentira. Aceitem a Jesus. Ele diz: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você não vai vir por esses pregadores de prosperidade, você não vai vir a Jesus Cristo. Por esses vendilhões do templo, você não vai vir para Jesus Cristo, mas você tem que vir a Jesus pelo convite que Ele mesmo fez. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu então vos aliviarei. As pessoas estão hoje buscando primeiro o material, estão sendo enganadas porque estão correndo atrás de fortunas, atrás de cura, atrás de milagres. Mas qual a palavra de Jesus Cristo em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro busca o reino de Deus, primeiro busca a palavra, busca Deus, porque você precisa, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Você vai à luta, vai trabalhar, Deus vai te abençoar, vai te honrar, vai abrir as portas para você. Mas não é aquelas portas abertas lá não, que eles te mostram, não. Estou falando de porta, Jesus. Estou falando que Jesus vai te abençoar, abrindo a porta, você vai à luta e Ele vai te abençoar. Deus sempre lutou pelo seu povo, mas o seu povo, sério, não esse bando de enganadores que tem por aí. E vocês, pasme, mas pastores que já foram grandes pregadores, que pregavam a palavra de uma forma grandiosa, que convertiam muitas pessoas através da palavra, hoje estão se aliando a esses tipos de líderes. Eles mudaram totalmente. Meus irmãos e irmãs, eu queria vos trazer essa pequena palavra aqui, mais como orientação para que vigiem, para que vocês observem mais as Escrituras, para que vocês procurem estudar as Escrituras. Se vocês não entendem, procure um líder sério perto de você, para que te oriente. Procure um líder que realmente seja líder de verdade, um pastor de verdade, um bispo de verdade, um homem de Deus ou mulher de Deus de verdade. Busque pessoas que realmente temam a Deus e tire suas dúvidas.
Tudo que você quiser saber está nas Escrituras. Mas não vá mais atrás desses enganos, desse bando de enganadores que estão matando tantas almas. Eu fico triste de ver a situação da igreja hoje. É como eu vejo uma igreja de modismo, uma igreja de shows, mas a igreja adoradora está escondidinha, ninguém vê, mas ela vai se manifestar. Deus vai fazer com que esse remanescente apareça para a glória dele. Porque hoje, esse bando de falsos líderes estão buscando glória para si mesmo. Mas eles pagarão um alto preço. Agora você, meu irmão, minha irmã, ainda é tempo, renuncie a tudo que não provém de Deus. Entregue a tua vida para o Senhor. Se você está se prostituindo com teu namorado, com tua namorada, sai da prostituição, se arrependa. Se você está no adultério, se arrependa enquanto é tempo, senão você vai morrer, vai para o inferno. Se arrependa. Se você está seguindo esses falsos mestres que te ensinam que é normal o casamento, o segundo, o terceiro, o quarto casamento, como eu tenho visto, também são falsos profetas. Não é só esses que vendem, são vendilhões de templo, não. Tem os falsos profetas do adultério, da prostituição, do ficar. Você pode fazer tudo, não tem problema algum. Aí um grande pastor, grande na linguagem deles, porque grande é Deus. Nós só somos meros pecadores que estamos incumbidos de levar a palavra de Deus. Mas existe um pastor aí que é o maior crítico de todas as igrejas, não posso falar o nome dele, mas ele tem aí um canal que é forte, que diz que defende o evangelho, mas para ele, você é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, pode pecar sempre, mas você nunca vai perder a tua salvação. Mentira do diabo. Se você pecar e não se arrepender, não tiver tempo, você vai para o inferno. Então, acorde, se afaste dos falsos profetas. Está difícil hoje de escolher a igreja? Vai na Bíblia. Busque a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, como eu disse, procure alguém de confiança que verdadeiramente teme a Deus, e ele vai te encaminhar para que vá a um templo, onde você vai adorar o Senhor, onde uma verdadeira igreja se reúne para adorar o Senhor. Meus queridos e queridas irmãs e irmãos, Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus, e não deixem desse Deus por nada. Corram para a palavra, se apegue com Deus e não sejam enganados por esse bando de enganadores que estão por aí. Deus os abençoe.